gente, meu nome é Eliana, aqui é meu ateliê, dou aula de pintura em cerâmica e também pintura, desenho. E hoje, como nós estamos numa época com febre do Jardim Secreto, resolvi compartilhar com vocês um pouquinho sobre como pintar as mandalas. Isso aqui é um livro de mandala, arte terapia sem mandalas. Vou iniciar com uma mandala simples, onde a gente vai trabalhar com algumas cores. Faço algumas mandalas em vitral, que são tintas com pigmentos mais fortes e brilhantes. Bom, então dando continuidade, nós vamos fazer aqui os tons, trabalhando com os tons verdes. Eu vou colocar um amarelo para dar o contraste. O amarelo a gente dá uma reforçadinha. O lápis que eu estou usando é o Caran-d'Ache, mas podemos usar qualquer tipo de lápis de cor, o Faber-Castell ou qualquer outro tipo de lápis de cor que seja macio. Quando a gente vai trabalhar com cores nos mesmos tons, a gente segue sempre no sentido do desenho, fazendo o movimento em arco. Pode. Intercalando novamente com uma cor mais contrastante para deixar mais vivo. Temos a opção também de reforçar. Como o desenho é pequeno, nós simplesmente passamos o lápis de cor de uma forma um pouco mais forte, senão vai ficar muito apagado. Quando o desenho é maior, a gente consegue fazer um degradê, que dá um efeito de profundidade. Mas nesse caso, fazemos só uma pintura preenchendo inteiramente o desenho. Aqui coloquei um tom de verde um pouco mais claro. Aqui nós temos um pouco mais de espaço, também trabalhando. Tem gente que dá o tipo de risco todo em horizontal. Não fica tão bom porque quando a gente trabalha qualquer tipo de mandala ou de figura, nós sempre seguimos o desenho. Aqui eu vou dar um degradê, então reforçando as bordas e levemente, trabalhando levemente para dar o tom degradê. Então, gente, eu acabei de pintar essa parte em tom um pouquinho mais escuro. Então, eu dei um tom crescendo aqui a mandala. A gente dá um efeito de luz, agora com amarelo limão. Então, eu tô trabalhando as cores monocromáticas, tá? Aqui, como é um espaço maior, se a gente quiser dar profundidade, começa sempre no sentido do desenho e vai clareando. Ele dá um pouco mais de profundidade. A gente pode também trabalhar essa mandala com várias cores, com amarelo, vermelho, laranja. Quem gosta de fazer bem colorido pode usar esse tipo de técnica, só que com cores mais quentes ou intercalando cores verdes com laranja, só que fica uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado para dar o equilíbrio. Toda pintura ela necessita de um equilíbrio, cores fortes
e quentes, a gente intercala com cores um pouco mais suaves, para não ficar uma coisa muito gritante. Olha, aqui então eu tô, como é uma área menor, eu tô colorindo as faixas de forma inteira, dando uma calcadinha na hora de colorir, para deixar ela bem fechadinha. Tô trabalhando tom sobre tom. Aqui, a gente dando uma olhada, dá um movimento com o branco, ou de repente podemos usar uma cor de contraste, que é um amarelo limão de novo. Muitas vezes, quando a gente resolve colorir uma mandala, quando a gente começa a colocar muita cor, acaba se perdendo. E no tom sobre tom, muitas vezes é mais fácil conseguir um resultado mais harmônico e agradável de se ver. Esse tipo de pintura pode ser feito no lápis de cor, no hidrocor, mas no hidrocor acaba ficando muito pesado, carregado a pintura. No lápis de cor, a gente consegue dar esse tom degradê, que acaba deixando um pouco mais suave a pintura. Também, esse lápis de cor especificamente, se a gente molhar, ele dá um tom aquarelado. Continuando aqui, eu fiz o verde escuro para dar o contraste. Também, continuando na mesma linha dos outros, como é um espaço pequeno, uma área menor, eu fecho bem. E sempre no sentido do desenho. Tem gente que começa colorindo com lápis de cor bem fininho e leve, não fica bom quando a gente faz esse movimento horizontal para colorir. O correto é sempre seguir o desenho. Agora, estou colorindo praticamente na etapa final, dando um contraste com um verde azulado, quase azulado, né? Um verde água. Também dando aquele efeito degradê para dar profundidade. Aí deixa o desenho mais delicado. Bom, retomando aqui, eu fiz os arcos um verde um pouco mais contrastante dessa cor, de forma reforçada, escureci. Poderíamos ter deixado esta parte, as duas linhas em branco também dariam um efeito legal. Complementando, então, terminei de fazer toda a borda em tons degradês, usando o amarelo que eu usei no miolo. E no finalzinho, essa borda toda eu fiz reforçando o desenho, bem forte, acalcando mesmo na região do desenho, e dando uma leve esfumaçada para dar esse efeito de luz. E aí a gente complementa a mandala, dando uma moldura esverdeada, dando esse efeito de degradê, tá? Se a gente quiser colorir depois essa parte, a gente deixa para outra etapa. Obrigada, gente. Boa noite.